A paz e a graça do Senhor Jesus, Emerson Leal aqui. Bom, eu gosto de falar sobre esses temas, né, quando envolve os canais de pessoas que estão dentro da congregação. Esse vídeo vai ser interessante, porque quando a gente está fazendo um vídeo aí, né, falando alguma coisa, fala, saiu da igreja, não sei o quê, e começa a condenar, rogar aquelas pragas que os da CCB muitas vezes conseguem fazer, envolvendo Deus, inclusive, né, para fulminar quem está falando. Mas aí, nesse caso, é uma irmã aí das organistas Top CCB, eu acho que é isso aí. E ela tá falando sobre a situação da música, olha só. Por isso que eu falei, né, comentei no título. Antes de pôr o seu filho na música da Congregação Cristã no Brasil, veja esse vídeo. Bom, o simples fato que eu já contei, o que aconteceu comigo, já era para vocês ficarem em alerta. Meu filho não vai participar disso jamais. Pelo encarregado não gostar dos meus pais, por uma besteira que ele aprontava, né, que ela acha que a minha mãe estando no meio da obra Piedade com as irmãs também ajudou a denunciar, mas minha mãe não teve nada a ver com isso, então ele me perseguiu desde criança para não deixar eu tocar e assim deixar os meus pais mal com isso. E eu tocava todos os dias, comecei a tocar super bem, né? Porque se você não vai tocar, você fica lá treinando naquelas esperanças. Se você não vai fazer o teste de oficialização, aí você fica lá. Só que isso, irmão, é perigoso, seus filhos. Essas esperanças, essas perseguições, elas não fazem bem. Alguns têm a desistência, né? Até às vezes que a música poderia ajudar as crianças, né, a se manter na igreja com tantas atrações que tem pelo mundo. Essa música, eles sofrem a frustração de não conseguir e ver os seus amiguinhos, muitos que conseguem, né, por influência, muitas vezes, dos pais. Até aqueles que têm mais condição vai tocar mais rápido e toca mal pra caramba, mas o seu filho vai ficando para trás. Porque é assim que funcionam as coisas. Seres humanos são maldosos no meio da onde devia ter amor. Devia pregar o evangelho, devia fazer com que frutos fruíssem do meio dessa evangelização dentro de uma instituição, né, agregando pessoas, não tendo acepção, mas tem. É muito chato falar isso. É ruim falar isso. Vocês reclamam, mas não está falando do evangelho. Só o fato de você denunciar essas maldades é você pregar o amor de Cristo. É você falar o quanto ele desaprova, traz atitudes e que não é do evangelho isso, e sim de homens. Observe que ela vai falar algumas coisas aí e depois eu vou estar comentando para vocês. E é um fato que já acontecia há muito tempo, mas vai se agravando agora à medida que é igual numa empresa, alguém que está num cargo, ele quer subir ou ele quer mostrar serviço, eles vão inventando coisas. Músicos eram formados na congregação com apenas com o Bona. Agora tá um tal do Gen. O pessoal tá falando um tal do Gen aí. Nem aquela molecada que você vê em filmagens de ensaio regional que tira o instrumento da boca, uma hora toca, outra hora não toca, não tem compromisso nenhum com a orquestra. Tá aquele negócio, né? Muita teoria, né? E pouca capacidade mesmo de ser músico.
Acontece que eles escolhem o que vai fazer teste. E muitas vezes os instrutores também querem pegar um só. Ali não é por compromisso de ensinar aquele, porque aquele às vezes vai ter mais facilidade, vai fazer o nome dele. Ele não vai querer pegar o instrutor e ficar com um que tem uma deficiência de aprendizado, né? Porque alguns conseguem mais uma coisa, outros conseguem menos. E aí isso é normal do ser humano. A gente sabe que até no concurso público tem muitos que têm uma facilidade de passar porque sabe muito bem português e matemática, mas não quer dizer que vai ser um bom profissional. O que acontece muitas vezes, aqui tá cheio de, esse horário aqui tá cheio de mosquitinho aqui. O que acontece muitas vezes, né, dentro da instituição, é o privilégio de alguns em fazer teste e outros não, né? Isso tem muito, ocorre e muito, mais do que vocês imaginam. Ela falou sobre ficar 10 anos aí, por exemplo, na enrolação de fazer teste, e fica aquele compromisso, né, aquele negócio da pessoa ir lá nas escolinhas, os pais levar o filho, eles ficam enrolando as crianças, e os cachorros gostam de água, ó, só na água. E vai enrolando aí seus filhos por muitos anos, e enquanto outros vão entrando, igual eu falei para vocês, e isso causa desistência. Eu sei que você vai falar, mas aqui na minha região não acontece isso, aqui os irmãos é por amor. Só que aí você fala uma coisa que não é na maioria, não é o que acontece nos lugares. Aqui, por exemplo, tem o meu cunhado ele é até aposentado, né? É uma pessoa deficiente, mas ele conseguiu, ele tem habilitação, entendeu? É como se fosse aqueles autistas que conseguem muita coisa, né? Eles conseguem realizar algumas coisas que até com mais facilidade que algumas pessoas que não têm, né, essa deficiência. Mas ele, na música, ele tem uma certa dificuldade e eles não levam a fazer teste. Esses dias nós ficamos um tempo fora, fomos numa outra cidade e ele não pôde levar o instrumento porque ele não podia tocar em outro lugar porque ele não é oficializado. Só que aqui, na comum dele, ele toca sozinho muitas vezes no culto. Aliás, ele toca sozinho, cuida do som, é auxiliar de jovens, só que não serve para oficializar, né? Eles são assim. E não adianta você falar, mas o meu filho não vai passar por isso, não adianta dar um de bravo que você não consegue fazer nada. Eles são assim, são pessoas teimosas, pior até do que aquele que é julgado por eles, que não sabe, que não consegue, que não sabe nada. São pessoas teimosas, eles não vão levar para teste, eles vão ficar segurando mesmo. Se você for atrás do ancião, o ancião vai falar, vamos agachar na mão de Deus, né? Que Deus vai cuidar. É sempre essa conversa e nada se resolve. Então, pensa muito bem antes de colocar seu filho, porque tem muita reclamação dos pais justamente disso. E é uma aflição, irmão, é uma aflição, porque depois começa a perseguição, depois que começa isso aí, você fica na correria, você vai atrás de um, atrás de outro, ninguém resolve. E é só uma decepção na família de vocês. Então, sejam irmãos de banco, né? Como dizem. Procure talvez até uma denominação que vocês não estejam sendo explorados, enganados, sendo injustiçados, açoitados, porque tem sim. Famílias que quando eles pegam para perseguir, quando eles pegam a raiva de alguém, é pior do que algumas situações no mundo aí de trabalho. Eles não perdoam. E tem até como inimigo, se você fizer comentário igual eu tô fazendo. É inimigo deles. Eles têm raiva. E raiva profunda. Não é assim, nem te sauda, sabe? Porque para eles você está condenado. Você está falando da instituição, para eles está falando de Deus, né? E eles mesmos sabem os problemas que tem interno, entre as reuniões deles, eles sabem, né? As discussões, as divergências. Só que o membro não pode falar nada. Membro não, né? É fiel da igreja. Membro é eles que tem o nome na ata. O membro não tem. E daí vai acontecendo essa baixa frequência no ensaio que ela está falando, né? E no ensaio regional. E as desistências daqueles mesmos que querem fazer as coisas certas, mas não conseguem. Que são os instrutores, que são encarregados. E por aí vai. A cada dia que passa, que você pensa que os seres humanos vão melhorar pelo advindo da internet, do conhecimento, mas muitas vezes só piora. Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal, aquele que não é inscrito, deixa o seu like, curte aí, irmão. E comenta aí, será que vale mesmo a pena se eles mesmos falam que a música não salva, né? Quando estão perseguindo alguém, você fala, mas pra que você quer tocar por quê? A música não salva? Não vale a pena?
Você buscar seu louvor em outros, né, na sua casa, cantar hino na sua casa, muitas vezes é melhor do que uma dor de cabeça pro resto da sua vida. Deus abençoe, graça e paz verdadeira no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Aqui tá cheio de mosquito.